que um Paramahansa realmente pode ver todo mundo diretamente ligado a Krishna. Diretamente ligado a Krishna. É por isso, enquanto mais você avança espiritual, menos diferença você vê entre você e todas as almas. Então, Vaishnava avançado está sempre tentando acomodar as almas caídas. Uma vez eu estava no Gokula, na casa onde agora mora a nossa Sri Rupa Manjari. E eu estava lá, acho que na varanda, falando com alguns devotos, e o Jagni estava lá. E de repente, sem aviso, ele gritou, tirou os sapatos e saiu correndo. Toda velocidade. Eu pensei, que aí eu vi que teve fogo na Casa Branca, que era o ashram das devotas, e de repente saiu assim fogo, e ele sem pensar, simplesmente tirou os sapatos, que era assim, no campo, tirou os sapatos e saiu correndo, e todos os homens, todos os devotos saíram correndo para apagar o fogo. Então, Prabhupada dá esse mesmo exemplo. Prabhupada dá esse exemplo quando tem fogo na casa. Mesmo que você não fale a mesma língua que o seu vizinho, você consegue se comunicar e transmitir a urgência e o perigo. Então, essa urgência, realmente nós temos que manter ou, em alguns lugares, recuperar. Porém, se eu não estou vendo seriamente que não sou este corpo, se aceito como doutrina verídica, mas não é uma coisa que estou vendo que sou alma, não estou vendo que todos são almas, e nesse Bhagavad Gita que publicamos agora, eu mesmo assim, preparando, pesquisando para esse livro, fiquei muito impressionado com quanto Krishna fala de conhecimento com o processo de ver, de enxergar. Krishna fala muito, por exemplo, Tattva Darshana, que os que viram a verdade poderão se iluminar. Krishna fala muito do processo de entender com o processo de ver, de enxergar diretamente, pratyakshavagamam dharmyam, etc. Então, se eu estou um pouco, qual é essa palavra no português, mole, se eu estou um pouco relaxado na minha autorrealização, não vou sentir urgência na pregação. Claro que é um dever, Prabhupada disse, as citações de Prabhupada que todo mundo conhece, às vezes um Harinam, um programinho aí, mas essa urgência, como Jagni sentiu quando viu fogo na casa das devotas. O exemplo de Prabhupada, você realmente vê fogo, você vê que pessoas inocentes, crianças, podem morrer se você não agir. Esse nível de urgência, de convicção, de ação, é o motor do movimento de Sankirtan. Então, nesse sentido, existe um relacionamento, uma relação interativa entre nossa vida interna e a nossa vida externa, digamos, de pregar. Por exemplo, tem pessoas que falam sem entender muito bem que existe uma diferença séria entre os dois propósitos da vinda do Sr. Chaitanya, propósitos descritos por Krishnadas Kaviraj. O propósito interno de experimentar o amor de Radharani, que Krishna queria saber, assim como, por que ele me ama tanto?
e o propósito externo de salvar as almas caídas. O fato óbvio é que existe uma ligação integral, uma ligação profunda entre os dois propósitos, porque você pode se perguntar se Krishna queria saborear o amor de Radharani. Primeiro que isso é talvez o passatempo mais avançado. Não posso imaginar um passatempo mais íntimo, mais avançado do que Krishna mesmo saborear o amor de Radharani. Então, pelo amor de Deus, por que Krishna faria isso no mundo material? No mundo espiritual existe muito espaço, Krishna tem muito espaço no mundo espiritual para fazê-lo. Então, por que vir a este mundo para executar o passatempo mais íntimo? E não só a este mundo, mas um planeta hoje em dia, meio favelado, e também em pleno Kali Yuga. Isso seria seriamente contra-intuitivo de Krishna vir a este mundo, em Kali Yuga, um planeta super caído, para saborear o amor mais íntimo de Radharani. Mas, uma vez que Krishna queria vir para salvar as almas condicionadas, é o amor, o humor, a compaixão da menina suprema, de Radharani, essa compaixão que nos salva em Kali Yuga. Porque quando Krishna veio 5.000 anos atrás, as cabeças rolaram. Então, Krishna, nos passatempos do Senhor Chaitanya, ninguém morre. Mesmo Jagai Madhai, quase. Mas não morrem. Krishna não mata ninguém. Então, essa compaixão, esse amor de Radharani, então, a ligação entre o passatempo super íntimo de Krishna, de saborear o amor de Radharani, e o passatempo de salvar as almas condicionadas, os dois propósitos são duas facetas do mesmo propósito. Mesmo Prabhupada, eu lembro que mais ou menos 73, por aí, um devoto, acho que Rameshwara, houve uma controvérsia em Los Angeles, porque Rameshwara, para impulsar o Sankirtan, pregava que quando você sai a Sankirtan, você está seguindo os passos das gopis, porque as gopis e Radharani sempre está querendo trazer todo mundo para Krishna, ela não é ciumenta. E o devoto saindo para pregar, para salvar as almas caídas, está seguindo nesse espírito de trazer as almas caídas para Krishna. Então, alguns devotos reclamaram que não, que Radharani, as gopis, isso é outro nível, que você não pode se comparar, você não pode comparar os sankirtaneiros. Então, escreveram a Prabhupada para resolver a disputa. E Prabhupada disse que sim, quem vai a Sankirtan, quem sai a pregar, a espalhar a consciência de Krishna, está seguindo o caminho de Radharani e as gopis. Então, por isso, nós não podemos separar o nosso avanço interno do nosso compromisso com o mundo, com as almas caídas.